O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já agradecendo a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre a acupuntura e a saúde da mulher, um tema que eu nunca trouxe e com certeza vai ter muita coisa para acrescentar aí no seu universo. Eu estou recebendo a enfermeira acupunturista Daniela Koch. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Muito obrigada, Gabriela, pelo convite. Não consigo nem falar Daniela e Dani, fico nervosa, porque foi minha professora. Uma vez que é professora, a gente não consegue mais chamar pelo nome, né? Mas vou chamar de Dani, vamos forçar. Dani, vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura nesse primeiro bloco, assim. As pessoas, elas têm bastante dúvida, né? De que forma a acupuntura, ela pode ajudar, ela pode agir, como que as pessoas que estão em casa podem entender de uma forma geral primeiro, depois a gente entra na saúde da mulher, como que a acupuntura funciona? Então, a acupuntura ela é uma prática, né, da medicina tradicional chinesa. Aqui a gente tem como prática complementar, já reconhecida, né, pelo Ministério da Saúde, né, dentro de uma política de atenção às práticas complementares pelo Ministério da Saúde. E ela é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, né, e ela funciona com a aplicação de agulhas, né, localizadas, né, a gente insere essas agulhas em pontos de acupuntura, né, que existe pelo corpo. Né, então, existem vários pontos, né, relacionados aí com indicações específicas, onde a gente trabalha, então, os estímulos, né, desse ponto aí no nosso corpo. E eles vão estimular o que a gente chama de neurotransmissores, né, de substâncias, digamos assim, que vão dar os efeitos aí, né, analgésicos, vão dar os efeitos no caso de auxílio de imunidade, né, enfim, né, auxílio para as questões emocionais, e aí vem todas as indicações no caso da acupuntura conforme, né, a necessidade do cliente, conforme também os locais que a gente aplica, né, desses que a gente chama de acupontos, né. Eu acho que uma das perguntas que tu mais recebe é: essas agulhas doem? As agulhas elas são bem fininhas, né, não é a mesma agulha, né, das parenterais, no caso das injeções, né. Elas são agulhas bem finas, mas assim, alguns locais, por exemplo, que a gente tem menos tecido, como mão, pé e rosto, tem uma sensibilidade, né? Claro que a questão de dor varia muito de acordo também com a sensibilidade da pessoa, né? Mas no geral elas não são dolorosas, né? Nem o objetivo é para causar dor, né? O tratamento de acupuntura, falando, né, continuando na forma geral, só para você que está em casa entender um pouco, ele é tanto para crianças quanto para adultos, ou hoje é indicado só para adulto? Não, ele é indicado para crianças e para adulto, só que tem tipos de estímulos diferentes, né? Então, criança, dependendo da idade, a gente não vai deixar as agulhas retidas ali, né? As agulhas a gente insere e deixa um tempo, né? Na criança, a gente faz um estímulo e retira. E hoje, né, já faz algum tempo, a gente tem a opção de utilizar também o laser, né, na aplicação da agulha, da acupuntura pediátrica, no caso, né. Legal. Tem outros tipos de estímulos também que a gente pode estar utilizando, né, na acupuntura pediátrica, né. Uso de ventosas, mochas, né, que são outras técnicas da medicina chinesa. Não necessariamente agulha, né? Certo. Que às vezes a agulha assusta um pouco, né? Sim, ainda mais criança. Ainda mais criança. Então, a criança, ela não vai parar, né, com a agulha ali, né? Então, a gente aplica, estimula e tira, ou, né, dá pra gente estar fazendo a aplicação, por exemplo, do laser, né? Hoje, em média, quanto tempo dura um tratamento? A sessão e o tratamento? Então, isso varia muito dependendo da queixa, né, do paciente, assim. Mas a gente consegue já um bom resultado, a partir de uma terceira, quarta sessão, a gente já começa a ter resultado. O tempo vai variar, assim, muito dependendo da queixa, né? Às vezes, quanto mais crônico o problema, né, mais demanda tratamento, né? Quanto mais agudo, às vezes tu consegue uma resposta mais rápida, né? A gente vive uma era muito medicamentosa, né? Uma era onde as pessoas elas querem o alívio da dor imediato.
Hoje, na acupuntura, como funciona isso? Assim, ela é trabalhada paralelamente ou algumas pessoas, tipo assim, não quero medicamento e eu quero tentar de uma forma paliativa, assim? Isso, então, a gente precisa daí conhecer todo o quadro do cliente, né? Então, uma boa avaliação vai definir, né, como que essa acupuntura vai atuar, né? Mas ela pode ser utilizada somente essa prática ou complementar ao tratamento no caso que a pessoa já faz, né? Vai depender muito de que tratamento é esse, né? Então, um hipertenso, né? Ele não vai suspender essa medicação, né, para hipertensão. Mas o que a gente consegue com a acupuntura? Às vezes, reduzir o número de medicamentos, a quantidade, né? Então, isso a gente consegue uma boa resposta. Claro que eu, né, enquanto enfermeira, não sou eu que vou dosar essa questão medicamentosa. Daí isso, né, em relação à questão do médico, né, que acompanha esse paciente, aí ele sim, né, que vai sentindo a necessidade, avaliando, né, mas já tive respostas de paciente nesse sentido, assim, né, de junto ao médico que acompanha esse paciente, né, ver que existe a necessidade de ir reduzindo, assim, né, que ele conseguiu uma boa resposta, né, mantendo, né, tanto a acupuntura quanto a prática medicamentosa, no caso. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre a acupuntura e a saúde da mulher, mas antes da gente ouvir, né, continuar falando sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Outro fator importante que eu gostaria de falar neste momento é a importância das glândulas salivares sublinguais. Embaixo da língua existe, tanto à direita como à esquerda, glândulas salivares que produzem saliva. E eu já falei que a saliva possui componentes indispensáveis para ajudar a nossa digestão. A saliva contém amilase, uma enzima muito importante que quebra o amido do alimento, transformando em glicose, e outras substâncias protetoras imunologicamente, combatendo os vírus e bactérias que porventura existam nesses alimentos que nós ingerimos, favorecendo assim a boa digestão. Por isso que as glândulas salivares faz parte da nossa saúde corporal. E já que estamos falando da Ecoclínica, não tem como não lembrar que eles atuam no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente chegou aqui agora, eu estou recebendo a enfermeira acupunturista Daniela Koch, e nós estamos conversando sobre a acupuntura e a saúde da mulher. Dani, entrando um pouquinho mais agora, né, na saúde da mulher, de que forma a acupuntura tem, assim, né, demonstrado essa relevância, né? Aqui tem duas temáticas que eu anotei, que é a questão da saúde reprodutiva e a questão da obstetrícia. Se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre. Então, a acupuntura ela pode atuar nessas duas linhas, né? Tanto a parte assim de tratamentos, hoje a gente vê muito a questão da infertilidade, né? E tem todo um quadro, né, envolvido nisso, né? Toda a questão do estresse, o estilo de vida que a gente tem hoje acaba afetando bastante. Então, a acupuntura ela pode favorecer, né, toda essa atuação na questão da infertilidade, tanto masculina quanto feminina, né? Então, em ambas as duas vertentes, claro que a gente precisa avaliar a situação do cliente,
né? Porque tem situações no caso, né? Às vezes uma obstrução de trompa, que aí, né? A acupuntura não vai desobstruir, né? Mas outras situações a gente consegue sim, né? Um bom resultado com a acupuntura, até quando o casal deseja, né? Fazer a fertilização, o preparo, né? Também com a acupuntura para que a gente possa, né, fortalecer esse organismo para receber, né, a implantação lá do óvulo. Então, também é possível, né, atuar dessa forma. E na obstetrícia, né, a obstetrícia a gente tem várias formas de estar trabalhando. Então, tanto alívio dos sintomas, né, que a gente tem ali na obstetrícia, quanto enjoo, as náuseas, as dores, né, dor lombar, que vai mudando, né, a modificação do corpo, então as dores, né, que às vezes acomete, e também na parte assim, né, de alteração de glicemia e também para facilitar o trabalho de parto, né? Muitas mães hoje procuram, né, a questão do parto natural, né? E ela também favorece, né? A gente também tem estímulos que a gente pode fazer que favorecem, no caso, o trabalho de acelerar esse trabalho de parto ou desencadear esse trabalho de parto, né? Promover um harmonioso aí trabalho de parto, no caso, né? Nossa, que interessante. E no puerpério, né? Eu ia perguntar agora. Puerpério, né? Quantas alterações a gente sente, né? Só quem é mãe sabe, né? Quantas alterações, né? Tem toda a questão hormonal, né? Que varia, e toda a questão emocional, né? Então é uma modificação geral aí da nossa vida e ela auxilia bastante, assim, né? Tanto no processo de amamentação também, quanto no emocional. Né? Eu ia te então auxilia bastante no puerpério, assim. A questão da tristeza, né? A dificuldade de lidar com os sentimentos. Eu ia te perguntar se, porque tem a questão da dor no pós, né? Principalmente na cesárea, nós temos 7 camadas abdominais que são cortadas, mas também a parte emocional, que às vezes ela tem um peso maior ainda do que porque a dor pós-cesárea é alguns dias depois, isso, né? Agora as alterações emocionais e hormonais, né, acabam mexendo e afetando bastante o emocional. Fora toda a mudança, né, que ocorre nesse processo, que acaba alterando todas essas questões emocionais. E ela auxilia nesse sentido, porque como tem todo o processo de amamentação, a utilização de medicações às vezes não é, né, preconizada, então as práticas complementares, a acupuntura, a terapia floral, a aromaterapia, é possível de a gente estar utilizando nesse processo, né? E por curiosidade, né, e de repente você que está em casa também pensou, no caso da puérpera, aonde que são aplicadas as agulhas? Aí depende, assim, não necessariamente, né, a gente às vezes pensa, né, tem paciente que pensa, se eu tô com uma dor no joelho, vai ser só no joelho, né, mas não é dessa forma, assim, né, a acupuntura, ela tem pontos em todo o corpo, então, por exemplo, um ponto emocional que a gente usa bastante, assim, para ansiedade, digamos, é o ponto aqui C7, que fica nessa região aqui do punho, né? Então, não vai ser lá no coração, né? Então, não, assim, a medicina chinesa tem toda uma outra visão de anatomia e de fisiologia diferente da nossa medicina ocidental, né? Então, não necessariamente um ponto vai ser naquele local que está acometendo o problema. E hoje as pessoas já entenderam os benefícios da acupuntura? Como está a procura? Tem uma procura maior, né? Mas ainda pode ser melhorar. muito melhor. Pode melhorar. A assim, própria né? medicina, ela já entendeu? A medicina, tu achas, assim, de uma forma geral, que a medicina ainda está um pouco enrijecida em relação a isso? Não, hoje a gente já tem vários profissionais médicos que indicam, né, a acupuntura. A acupuntura acaba sendo muito vista para dor, né? Mas existem vários outros benefícios da acupuntura, né? Como a gente está falando aqui, a saúde da mulher, né? A parte da acupuntura obstétrica, né? Então, tem toda aí uma gama de atuação que a gente pode ter, a acupuntura pediátrica, né? Então, tem toda uma atuação aí que a gente pode estar trabalhando aí com a acupuntura. Eu comentava até com a Dani que a minha caçula teve muita dificuldade no sono, assim, não dormia, acordava a noite toda, e uma pessoa me indicou a acupuntura, a gente fez na época, hoje ela tem 4, e foi bem eficaz, assim, no tratamento, e é legal a gente saber que não é só medicamento, porque parece, assim, que a medicina ela caminha tanto para isso, né? Ao mesmo tempo que a gente evolui
em práticas alternativas, ao mesmo tempo ainda a prática medicamentosa parece que cresce mais rapidamente do que outras, né? É porque a gente busca muito o imediatismo, Sim. né? Então a gente ainda é aquele modelo curativo, onde a gente procura somente quando a gente está com um problema, e aí no fim a gente quer a resposta imediata, assim, né? E a prática complementar, assim, então não é uma sessão de acupuntura que resolve tudo. E às vezes as pessoas buscam essa questão do imediato, né? Então é o modelo que a gente está, né? É o modelo que a gente tem de medicina, né? É o mudar a forma de pensar, né? Isso, né? Então precisa mudar um pouco essa forma de pensar em saúde, né? Em qualidade de vida, né? Para poder ter essa mudança, assim. Mas acho que já caminhou bastante, a gente tem alcançado bastante benefícios e ampliação de espaço, né? E acho também com a questão do Ministério da Saúde, né? Implantando uma política no Sistema Único de Saúde, tudo isso também facilita, né? Com certeza. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre acupuntura e a saúde da mulher. E eu estou recebendo a enfermeira acupunturista Daniela Koch. Dani, falamos aí sobre a acupuntura, sobre a saúde reprodutiva, a importância, né, desse universo todo. E eu queria ver contigo essa novidade que é a laser acupuntura. Essa eu não tinha ouvido falar ainda. Então, a gente tem várias formas de trabalhar com a acupuntura, né? Inserção de agulhas, a eletroacupuntura, né? Que são estímulos que tu coloca, né? E também a laser acupuntura, né? Ela vai potencializar a ação das agulhas, né? Então, tu tem um resultado mais rápido da tua sessão, uma resposta também mais rápida, né? E a gente faz, o ideal é a gente utilizar a inserção da agulha e junto o estímulo do laser, né? Mas para aquelas pessoas, eu tenho aversão à agulha, eu tenho medo de agulha, né? Ou criança, né? Como a gente falou antes, a gente também pode usar somente o laser, né? Legal. Então também tem essa opção, né? Existem também tratamentos, protocolos específicos assim para usar o laser na auriculoterapia. Ai, que legal. Né? Então tem várias formas de a gente tá utilizando. Né, o laser é um laser de baixa potência, né, é um equipamento específico para acupuntura com laser, né, e tu vai fazer os estímulos conforme, né, o benefício que tu procura, né, de acordo com a indicação, no caso, né. Sim, a auriculoterapia, para quem está em casa de repente, né, não sabe, ou você já deve ter visto alguém, eu sempre digo, às vezes tu nunca fez, mas tu já viu alguém, que a orelha fica com aqueles pontinhos, parece que tem uma sementinha e o pessoal coloca uma fitinha assim para prender, né? Isso. A auriculoterapia é isso, trabalha todos os pontos também. Isso. É verdade que é tipo o corpo todo na orelha? Isso, a gente chama de microsistema, né? Então é um microsistema dentro, um microcorpo dentro do macrocorpo. Nossa, então a gente tem vários pontos, né, onde a gente pode também fazer o estímulo ali na orelha. A gente pode usar semente, a gente pode usar esferas, a gente pode usar a própria agulha da acupuntura, agulha sistêmica, coloca e tira, né? O laser, né? Então tem várias formas de fazer os estímulos, né? E independente, essa questão de escolher a forma, né? Por exemplo, eu vou usar nesse paciente a aurículo, a acupuntura, isso é o paciente que escolhe? Não, no caso é a profissional que tem essa noção do que pode trazer mais benefício. Isso, depende muito da avaliação. Mas a gente também tem que sempre, a técnica que se adequa ao cliente, né? Sim. Não o cliente que tem que se adequar à técnica, né? Porque tem o cliente que não gosta de agulha, tem o cliente que às vezes, né, vai ter mais sensibilidade. Então tu vai, dentro da tua avaliação, propondo qual é a melhor forma de tratamento, né? Claro, tem clientes, eu só vim buscar a auriculoterapia, ok, né? Mas a gente oferece, né, todos os outros serviços. Na minha prática, geralmente, assim, quando o cliente vem, né, eu faço uma avaliação e de acordo com aquela necessidade, né, se o cliente aceita agulha, a gente já trabalha com acupuntura sistêmica, com aurículo, com moxa, com ventosa, com aroma, né, tudo. Dependendo, com terapia floral, dependendo da necessidade, né, do cliente, né. Acho que
quanto mais práticas a gente envolve no tratamento, né, mais efetividade a gente tem no resultado. Hoje, qual é a maior queixa que tu pega no consultório? Ainda, embora eu esteja muito voltada para a questão, né, por ser também enfermeira obstetra, esteja muito voltada para a questão da saúde da mulher e obstetrícia, ainda é dor. É dor e alterações emocionais. São as duas questões, assim, né? E o pessoal tem tido uma melhora, essa questão da saúde mental com a acupuntura? Tem. Eu acho muito pouco falado, assim. Tem. Depois da pandemia, aumentou bastante, assim, a procura na questão da saúde mental, assim. É muito interessante a gente entender que se existem, eu sempre digo, né, se existem N formas de fazer algo para tu ter, né, uma contribuição, uma melhora, mas, né, eu não acredito, a gente ouve falar muito, né, tá muito em alta agora os óleos essenciais, né, e as pessoas às vezes elas nem tentam e já desacreditam, né, então eu costumo dizer, não custa tentar, né, o óleo de lavanda no quarto das meninas para mim foi uma experiência excelente. Isso. Né? As meninas têm dormido muito bem, então, mas se eu não tivesse me permitido tentar, às vezes eu nunca teria experimentado. Então, eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo que evoluem, ficam, né, mais inteligentes, algumas pessoas ficam incrédulas de algumas coisas também, né? E a acupuntura eu percebo isso. Às vezes em algumas pessoas eu nem sabia, hoje eu aprendi um monte, não sei quanto que você aprendeu, mas eu aprendi muito, eu nem sabia que a acupuntura ela usava assim de tantas formas, né? E geralmente para algumas coisas pontuais que eu já sabia, como essa questão do sono, né, já vivi na minha casa, então quando eu falo, não, né, é mais fácil dar aquelas outras gotinhas lá, é mais fácil, né, então assim, para você que ouviu, de repente, não, mas eu não tenho nenhum desses problemas, né, mas que bom, o conhecimento ele é muito pouco, ele é muito grande para ficar só para nós, né, então a gente precisa disseminar. Se você de alguma forma conhece alguém que tem sofrido com esses problemas, você pode indicar a acupuntura, olha, né, que benefício que a pessoa vai ter, muitas vezes não vai ser nem a longo prazo, é curto, porque Helena, eu acho que foi 3, 4 sessões, tá? Foi o criança suficiente. Responde muito rápido. Nossa, foi muito bom, foi assim, levar e na volta já tive mudança, assim, foi bem... Criança responde bem rápido. E nas crianças qual é a maior procura? Na criança é mais a questão da... porque no fim, hoje, a gente quer às vezes que a criança seja um adulto mirim, né? Então, essa questão da hiperatividade, das ansiedades, né? Mas que a gente precisa ver se realmente não é, né? Se não é a questão da criança mesmo, né? De todo o processo da criança mesmo, né? Então, mas o que procura mais é nessa questão, assim, mais das questões emocionais. E para você que está aí assistindo, né? É bem interessante a gente entender que, eu já falei várias vezes aqui, a gente traz todos os profissionais que envolvem a saúde, né? Dentista, físio, psicóloga, médico, e a gente, de uma forma geral, como um todo, a gente sempre fala um pouquinho da saúde mental, que é algo que está muito em evidência. E eu percebo assim que nas crianças, olhe seu filho, né? Na correria do dia a dia tem muita gente que não está olhando, assim, e aí a gente percebe que às vezes as preocupações são com outras coisas, sendo que a base é a saúde mental, é o que vai fazer com que o seu filho cresça, não é só inteligente, forte, não é só isso, mas é com, né, uma boa saúde emocional, e é o tipo de coisa que às vezes, né, de todos os recursos que a gente tem na saúde, tem coisas que a gente consegue de verdade comprar. A saúde mental, né, é algo que a gente precisa cuidar, então fica esse alerta, né? Primeira coisa é você observar seu filho, depois, se você perceber de alguma forma, né, que existe uma ansiedade, antes de você entrar com o medicamento, tente uma terapia complementar, com certeza, né? A Dani é uma profissional que eu conheço há muito tempo, como eu falei, foi minha professora, então cada pessoa que está no mercado e ela está há muito tempo em uma área, com certeza é uma pessoa que tem muito para agregar, né, e tem muita experiência. Aqui é pouco tempo de programa para a gente, né, falar de tanta coisa, mas com certeza pelo que a Dani falou, que também não foi pouco, pelo que a Dani falou, a gente já pôde aprender bastante. Dani, se tivesse que deixar uma dica para quem está nos assistindo, né, de que forma você deixaria em relação à acupuntura? Experimentem. Ótimo. Experimentem, né? Experimentem, né?
tentem, né, se permitir, né, experimentar, né, seja a auriculoterapia, seja a acupuntura, tenho medo de agulha, tento laser, né, hoje a gente tem várias possibilidades aí para trabalhar com a acupuntura, mas experimentem alguma vez, né, vão ver que não é assim, né, essa questão, às vezes se configura muito a questão de agulha, dor, mas é muito tranquilo. Né, o próprio momento que a gente tira para cuidar da gente já é um grande benefício. Com né? certeza. Seja uma acupuntura, seja uma massagem, seja uma meditação, uma caminhada, enfim. Né? Dani, para quem gostou, quer te encontrar, como faz? Eu hoje estou atendendo na clínica da Daniela Botega, na clínica de estética da Daniela Botega, que fica ali na Vila Moema. E também na clínica da Luciana Leães, nutricionista, né? Então, nas duas clínicas, o meu telefone de contato, né, é 999-665543. E tem também o Instagram, né, que é Dani Koch Aromas. Também trabalho com aromaterapia e junto também com a acupuntura, né? Então, Dani Koch Aromas é o Instagram profissional. Muito obrigada, mais uma vez. Tenho certeza que esse programa vai acrescentar muito na vida de quem assistir. Muito obrigada também, que agradeço o convite. Imagina. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.